Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a nossa última aula do curso, né, a aula número 34, denominada Ciências Naturais como Realização Humana. Hoje a gente vai trabalhar um filósofo brasileiro chamado Álvaro Vieira Pinto, especificamente a obra Ciência e Existência, né, os dois primeiros capítulos em especial. Comecemos com o tópico reflexão filosófica, né? O autor, ele vai trabalhar a questão da reflexão filosófica e da teoria do conhecimento e de nós pensamos, né? O que quer dizer isso? Por que a reflexão filosófica ela é tão importante na obra do autor? Porque a reflexão filosófica ela é uma possibilidade do homem de fazer uma crítica sobre o seu trabalho, né? O cientista e o homem da ciência e o pesquisador, ele é um trabalhador, né? Ele está inserido ali em um contexto. A ciência, ela não é um fato, um dado jogado no mundo, mas ela está em relação com todo mundo, né? Ela é uma espécie de totalidade, né? Como o autor diz. Então, por isso que ele já começa trazendo para a gente essa questão crucial que é a reflexão filosófica, né? O homem da ciência e o cientista, ele é um trabalhador, né? E ele, enquanto trabalhador, ele precisa ter consciência da natureza do trabalho que ele realiza. E essa consciência da natureza desse trabalho, ela se dá por meio também da reflexão filosófica, né? Como o autor demonstra. Como eu já falei para vocês, a pesquisa científica, a ciência, ela é uma totalidade, né? Ela faz parte de um todo. Então, eu não posso isolar o pesquisador da ciência, o cientista, a ciência, das demais atividades humanas, né? Porque a pesquisa científica, ela também vai implicar problemas epistemológicos, problemas humanos, problemas sociais, né? Não apenas questões individuais e subjetivas, como na modernidade se faz acreditar, né? Por isso que o autor ele faz questão de colocar o nós pensamos. Né? O nós pensamos é uma noção fulcral para o projeto dele, né? O projeto filosófico dele, porque o nós pensamos, ele está demonstrando que existe aí um contexto, né? Que existe aí um arcabouço histórico, que existe um arcabouço social, um arcabouço econômico, e não só o indivíduo, né? O individual, e essa realização individual, né? E aí, o que é interessantíssimo, né? Não sei se vocês já tinham tido contato com o Álvaro, eu pessoalmente não tinha tido, né? Primeira vez. E achei incrível, né? É importante a gente salientar que estamos falando de um filósofo brasileiro, né? E que é tão caro para esse momento em que vivemos, porque fala de questões que são contemporâneas, né? Adianta muitas questões, né, contemporâneas e tudo mais, pensando ali o Brasil, né, ele tá falando do Brasil e pensando o Brasil, é isso que é incrível no autor, né? E ele pensa o Brasil enquanto país subdesenvolvido, né? Ele fala, nós que estamos aqui no Brasil enquanto país subdesenvolvido, como vai se dar a ciência aqui no Brasil, né? É isso que é importante, porque a ciência, ela, como eu já disse para vocês, ela não é um dado, né? Ela tem um arcabouço, né? Ela tem um contexto. E esse contexto, ele varia também conforme o local, né? Pensar a ciência do Brasil é diferente, né? De você pensar a ciência emprestada, que é como ele fala, né? De você estar naquele contexto, de você repetir as questões. Por isso que para ele a reflexão é importante, né? Eu não vou só receber a ciência de forma não crítica, mas eu vou fazer uma crítica, eu vou fazer uma reflexão, eu enquanto trabalhador da ciência, eu enquanto brasileiro, eu enquanto estou em um país subdesenvolvido, né?
E aí a gente tem que observar que nós não podemos, né, nós devemos isso ao autor, né, observar o panorama do autor, né, que é justamente para isso que ele chama, né, você observar o panorama, você observar o contexto, a noção de dialética, a noção de materialismo histórico, que a gente vai comentar mais adiante, né. E o autor ele está em um contexto chamado ciclo desenvolvimentista, né? Que aí nós vamos ter vários autores, nós vamos ter Darcy Ribeiro, nós vamos ter Paulo Freire, e a gente vai ter uma literatura bem completa, né? Só que o Álvaro, ele é diferente, né? Ele tem as especificidades, por quê? Porque enquanto os outros autores, eles estão pensando o Brasil, né? E esse desenvolvimento do Brasil, as questões do Brasil, por outras lentes, né? Pela antropologia, pela sociologia, pela educação, o Álvaro vai pensar o desenvolvimento do Brasil utilizando como conceito principal a ciência. É incrível, né? Uma coisa incrível, isso nos anos 60, essa obra, pelo menos, né? Que ela foi publicada nos anos 60, ele já está pensando nessa questão, né? Como pensar a ciência, né? A pesquisa científica, o pesquisador, como pensar na ciência como um instrumento de desenvolvimento do país, né? Como um instrumento de modificar a, 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 a realidade social, a realidade econômica, né? Então, assim, a gente vai ter como consequência, noções bem próprias, né, ali que vão estar na obra do Álvaro, né? A gente tem a noção de trabalho, né, que já falei para vocês, o cientista enquanto trabalhador, né, enquanto aquele capaz de transformar o seu meio, trabalha essa noção, né, que é a noção que ele pega emprestada do Marx. A gente tem também a noção de desenvolvimento, que é a noção que está em voga no país naquela época que está sendo discutida. Temos a noção da economia, que ele coloca aqui também, né? A ciência não só, ela vai também, como totalidade, interferir também na questão econômica do país, né? Na filosofia e na pesquisa científica, né? Nessa totalidade que eu chamei a atenção para vocês, né? Como eu já disse, é importante a gente notar algumas referências do autor, né? Justamente também para a gente conseguir trabalhar com esses conceitos. Ele vai esclarecer alguns, outros ele deixa ali implícito, né? Vamos lá, algumas questões que a gente pode observar que ele trabalha usando o Marx, né? A questão de trabalho, que é muito importante, como eu já disse para vocês, né? Que essa possibilidade própria do homem de ação, né? De transformação do mundo em que ele vive, de dominar o mundo e de transformar esse mundo materialmente, né? Para uma melhoria de vida. Temos também a questão da dialética, que essa questão da dialética ela vai entrar justamente nesse nós. A dialética ela entra nesse nós enquanto processo, porque para o autor a ciência ela vai ser um processo, ela é um processo vivo, né? Então, como ele diz no começo, eu não vou tratar do conhecimento de forma dogmática, não é esse o meu intuito, como muitos outros fizeram. Eu quero falar do processo do conhecimento, que é um processo vivo, e por isso a dialética, né? Porque assim, ele vai falar em síntese, né, em algum momento da obra dele, e tem toda essa questão, né, da dialética, que é a transformação, você junta algumas coisas, você junta duas coisas e forma uma terceira coisa, que é uma questão bem própria do Álvaro, né? Ele está pensando a ciência como ação, como transformação, como produtora, como criadora de mundo. Quer dizer, como eu vou, eu vejo assim, né? Como eu vou trabalhar a ciência no Brasil, sabe? Eu não vou, como ele fala, na servidão, né? Na servidão e repetindo aquelas coisas, né? Na subserviência, mas eu vou criar, né?
vou criar, porque existe essa possibilidade humana de criar, né? A ciência vai, como instrumento, trazer essa possibilidade de criação. E aí ele também utiliza a noção de crítica, que é justamente esse negócio da reflexão do trabalhador, da reflexão do pesquisador, da reflexão do homem sobre o seu contexto, sobre si, e também o materialismo histórico, né, que é essa questão do nós, a questão desse nós, da filosofia como receptáculo desse nós, que a gente também vai ver mais lá na frente. Quer dizer, é sempre um chamamento para a totalidade, a ciência como totalidade, frente a um isolamento do indivíduo, né? A gente vai falar mais na frente sobre a noção de gênio, que ele vai rebater, né? A noção do indivíduo, do eu penso, né? E aí, qual é a questão, né? Esse tópico de ciência e colonização, né? A ciência, do Álvaro, ela tem um poder transformador, justamente por tudo que eu falei, né? Porque ela advém de uma possibilidade humana, de reflexão, de mudança, de transformação do desenvolvimento, de colocar a ciência para trabalhar em prol do desenvolvimento nacional e tudo mais. Então, o que o aparato colonizador faz, né? Ele vai colocar uma ciência estabelecida, né? Uma dogmática, uma coisa estática, que não está em movimento, justamente para tirar esse poder de ação. Né? Quer dizer, você que está aí num país subdesenvolvido, você só vai reproduzir, 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 né? E como se fosse uma ciência vegetativa, né? E aí eu vou pedir licença para citar o autor, porque eu acho que é um trecho bem importante, né, para a obra dele, que vai servir bastante para a nossa aula de hoje. Né? Cito: para o país que precisa se libertar política, econômica e culturalmente das peias do atraso e da servidão, a apropriação da ciência, a possibilidade de fazê-la não apenas por si, mas para si, é condição vital para a superação da etapa de cultura reflexa, vegetativa, emprestada, imitativa e a entrada em uma nova fase histórica que se caracterizará exatamente pela capacidade adquirida pelo homem de tirar de si as ideias de que necessita para se compreender a si próprio, tal como é, e para explorar o mundo que lhe pertence, em benefício fundamentalmente de si mesmo. É justamente essa questão, né, do tópico, né, ciência e colonização. Nós, enquanto país subdesenvolvido, e aí eu estou falando daquela época, né, e também hoje, né, porque não, nós podemos produzir, nós podemos agir, e nós podemos utilizar os instrumentos da ciência em prol do nosso país, em prol da melhoria de vida, né, em prol do desenvolvimento nacional. E é justamente esse chamado da dialética, a produção, né, uma síntese de todos esses elementos, o que quer dizer que não devemos rejeitar a ciência emprestada, né, de alguma forma. Justamente esse é o conteúdo da dialética, porque a dialética ela pega os elementos e ela vai produzir uma terceira coisa, né, que é possível por meio dessa reflexão crítica. Né? A reflexão crítica é uma etapa necessária para essa ciência enquanto produção, enquanto criação, que vai fazer, vai tornar possível um desenvolvimento nacional, né? A reflexão crítica é a base de todo esse processo. Sem a reflexão crítica, eu não consigo sair dessa ciência vegetativa. Eu queria fazer um adendo, né? Porque, assim, a gente está falando de um autor ali que está escrevendo nos anos 60, né? Como eu já falei para vocês, ele está escrevendo de um ciclo desenvolvimentista, né? Então, assim, temos algumas questões, como os limites do desenvolvimentismo nas questões ambientais, né? E isso é importante que a gente pense, né?
Lá no final, que a gente deu uma atualizada no autor, né? Lá no final a gente vai fazer uma reflexão sobre esse aspecto, para dar uma fechada, né? E interligar esses aspectos. Vamos lá, formação filosófica. Como eu disse para vocês, todo esse processo aqui, né, ele tem como base uma formação, né? Para que o autor está chamando para quê nesse projeto dele? Qual é o centro do projeto do autor? É esse chamamento para a formação filosófica. E aí nesse sentido, eu acho que o Álvaro, ele é muito mais um educador, né? Uma pessoa que está interessada na formação, uma formação das pessoas, uma formação do pesquisador, do cientista, né? Uma formação do que, antes de mais nada, né? Antes de tudo, o interesse aqui é uma formação. E aí, por que ele está interessado na formação? Né? É justamente porque sem esse processo de reflexão, sem esse processo da crítica, eu não consigo sair das peias do atraso, não consigo sair da reprodução, né? Em reflexo do mundo, né? Então, é um chamado para o pesquisador, para o cientista, se enxergar, ter consciência do seu local enquanto trabalhador da ciência. E aí a gente vai ver mais na frente algumas posições que cientistas e pesquisadores eles tomam, né, de forma ingênua, justamente enquanto eles não têm essa consciência de que são trabalhadores da ciência, não têm a consciência da ciência como um processo, né? Não tem essa noção da ciência enquanto totalidade. Leva para o lado individual, para o lado da descoberta individual, da noção do gênio enquanto descoberta casual e todas essas coisas, né? Aqui é interessante a gente observar, e eu acho que conversa bastante com o nosso curso, né? Essa pergunta, por que filosofia? Porque o Álvaro vai falar de uma formação, tudo bem, nós já sabemos que a formação é essencial, mas por que uma formação filosófica? Por que a filosofia? Bem, para o autor, a filosofia é justamente esse âmbito do nós pensamos. É esse o local do nós pensamos, a filosofia, né? Quer dizer, a filosofia, ela não é só um receptáculo, do pensamento humano, né? Ela é esse movimento, ela é o movimento, ela é receptáculo e movimento ao mesmo tempo. Então, ela é esse movimento da crítica. É lá onde eu posso encontrar essa crítica do pensamento humano que está em movimento dialético e no materialismo histórico, né? Como o autor diz, né? É, a reflexão filosófica é o local em que a movimentação dos esforços da humanidade, né? E está. E é justamente o local em que a dialética pode ocorrer, né? A dialética vai operar nesse receptáculo, que é a filosofia, né? Receptáculo do conhecimento. E aí a gente está falando sobre questões históricas, né? Sobre justamente a história aqui, que é o resultado que está sendo, não é o resultado, né? O processo do conhecimento humano, né? Que ainda está em movimento e vai estar em movimento contínuo, e esse processo sofrendo transformações, né? Quer dizer, ali dentro está rolando uma dialética, uma transformação. Ele não é estático, o processo do conhecimento. E ele é, antes de mais nada, o nós, né? O local dele, essa reflexão filosófica, é o local do nós, o local da história, o local dos esforços humanos reunidos em prol do desenvolvimento da humanidade e todas essas coisas.
E é lá onde se dá a incorporação da reflexão, né? Sobre metodologia da investigação, sobre a lógica do raciocínio científico, sobre a sociologia da ciência, essa totalidade, esse aspecto da totalidade, que o autor deixa bem claro durante todo o seu projeto. E aí, como se dá essa formação teórica, né? Justamente por meio dessa totalidade, justamente por meio de uma filosofia da pesquisa científica, ela não vai tratar só da pesquisa científica estrito sensu, né? O que a gente acha que seja a pesquisa científica estrito sensu, mas ela vai incorporar tudo, né? A lógica do raciocínio, a sociologia da ciência e todos os outros aspectos que eles são movimentados o pesquisador enxergando isso ou não. Ele enxergando isso ou não, e isso está acontecendo, né? Esse movimento ele está acontecendo. Nesse sentido, a experiência individual do pesquisador, ela não deve ser exclusiva, a base exclusiva para a pesquisa científica. Por quê? Porque ela é insuficiente, né? Como nós já vimos, tem toda a questão da dialética, do materialismo histórico, tem todo esse arcabouço que a reflexão filosófica traz, né? Esse arcabouço histórico, social, cultural, econômico, né? E mesmo que esse pesquisador, por meio dessa experiência individual, consiga chegar a descobertas importantes para a ciência, mesmo assim, ele não pode, tendo em vista esse acontecimento, se arrogar de um direito de fazer inferências, de emitir opiniões gerais sobre a ciência, que é o que acontece muito, segundo o autor, né? Então, assim, a reflexão teórica, a reflexão filosófica, ela é essencial. Não só a experiência, não só a descoberta em si, mas uma reflexão sobre esses fatos, né? Por quê? Porque a ciência, ela é justamente uma totalidade, ela é um processo vivo, e é um processo vivo que vai se conectar com as demais atividades humanas, né? E aí o autor ele vai citar três posições, né? Que são sínteses, que ele considera as mais importantes, que decorrem dessa postura de negar a formação filosófica, né? De negação da formação filosófica por meio do pesquisador, né? Ele chama essas três posições de posições ingênuas. Por quê? Porque, vamos lá, a primeira posição. A primeira posição, a gente tem um pesquisador, né? Um homem da ciência, que ele vive a ciência no laboratório, ele faz experimentos, ele tem todo esse processo com a ciência da prática, né? Mas ele acha, por meio desse processo da prática individual, ele acha que ele conseguiu aprender a totalidade das coisas, né? E fazer inferências gerais e tudo mais. Só que o que acontece? Ele, ao ignorar o fato histórico, social, né, e objetivo do nós pensamos, ao ignorar a reflexão filosófica e ao ignorar todos os esforços humanos que estão localizados nessa reflexão filosófica, ele acaba, na verdade, reproduzindo ingenuamente a consciência da qual ele procede, né? Então, assim, o que acontece nesse caso? Ele acha que está criando, acha que está produzindo, né, por meio da ciência, mas na verdade, como ele não tem esse aparato teórico filosófico, né, essa reflexão, esse trabalho da reflexão e da crítica, então ele não está produzindo, na verdade ele está reproduzindo, né, uma consciência que já existe. E ele não tem como ele ver isso. Por quê? Porque ele não faz o trabalho da reflexão, né? Já na segunda posição, que é o oposto dessa primeira posição, nós temos o quê? Os filósofos. Ele cita os filósofos e aí ele fala, especialmente os lógicos, que eles se enclausuram, né, nos seus gabinetes e no mundo de abstrações. E por meio desse mundo de abstrações, desse enclausuramento
puramente teórico e abstrato, eles querem inferir noções gerais para a ciência, né? Eles querem ditar sobre a pesquisa científica sem nem mesmo pisar num laboratório. Quer dizer, para o autor, nenhuma prática sem a reflexão filosófica devida e nenhuma teoria sem prática, né? Existe uma coisa que essas duas junções produzem, que é uma síntese, né? Que é o que a gente está procurando aqui, é uma produção, é uma criação, é uma síntese, que é o resultado que está em movimento, o resultado contínuo dessa dialética que ocorre com a reflexão filosófica, né? E que vai poder produzir uma ciência ali perto, né? E que vai servir ao desenvolvimento nacional. Uma coisa importante é a gente notar como o Álvaro ele está distante de um cânone moderno, né? Que é a noção de gênio. Ele se contrapõe a essa noção de gênio, porque é uma noção moderna, né, de gênio, que é o quê? Aquele que produz a si mesmo, né? Aquele que tem uma iluminação, que individual, né? É justamente essa noção do indivíduo isolado, né? Do indivíduo com iniciativas próprias, que são oriundos de uma vocação, que vem de algum lugar que a gente não sabe bem de onde, e que produz alguma coisa por meio de uma iluminação casual, né? Essa noção, ela é responsável por afastar o nós, né? E por justamente trazer esse individualismo para a ciência, essa questão do indivíduo como pesquisador, isolado, sozinho. A noção do cogito, justamente essa noção do cogito, né? Eu penso, eu penso. E aí o Álvaro ele vai trazer, não é eu penso, é nós pensamos. A origem do conhecimento, a origem do processo do conhecimento, ela não está no eu. Ela está, até porque o eu, ele está em relação com o nós, né? O tempo todo, ele é produto do nós. Não tem como ele ser a origem do processo de conhecimento, mas o processo de conhecimento, ele tem origem no nós pensamos, né? No cogitamos, ele vai colocar justamente essa figura do cogitamos frente à figura do cogito do Descartes. E aí eu cito, né, novamente, por isso que a noção de totalidade é tão importante, né, para o Álvaro, né, que vai trazer essa coisa do nós, essa coisa de todo o aparato, né, dos esforços humanos. E aqui eu cito justamente essa questão que vai mostrar essa síntese desses dois, da pesquisa no laboratório, da teoria adequada. Cito: qualquer ato definido de pesquisa de algum dado da realidade só pode ser entendido como determinado pela totalidade do conhecimento existente no momento. Mas, por outro lado, precisamos igualmente compreender que o todo do conhecimento presente em cada época se constitui pela acumulação destes atos singulares, que são as distintas pesquisas da realidade empreendidas, cada qual num determinado instante, num determinado lugar, por um investigador individual, né? Então, assim, não é só o nós, mas também não é só o eu, né? Há uma síntese entre esses dois extremos, digamos assim. E aí, qual a questão do que ele utiliza, o exemplo que ele utiliza, que eu acho interessante a gente pegar aqui, né? Que é bem conhecido dos alunos também, e é um marco da modernidade, que é a noção do Descartes, do cogito, né, justamente. Porque o que ele faz? Ele vai fundamentar, segundo o autor, ele vai fundamentar o conhecimento a partir de um conceito absoluto, de uma ideia atemporal, metafísica e subjetiva, que é o eu penso. Afastando do horizonte o fato histórico, social e objetivo, que é a origem de toda reflexão, como eu já disse a vocês, o nós pensamos, né? Que é todo esse aparato
que a filosofia agrega e faz movimentar. Tem uma terceira posição, que é talvez a mais danosa para o autor, que é justamente a que julga que todo esse esforço para construir uma teoria da pesquisa científica seja supérfluo, que seja um mero capricho dos filósofos, uma exuberância. Afinal, as descobertas continuam acontecendo independentemente de uma teoria filosófica, a ciência continua avançando independentemente de uma teoria filosófica, e aí o autor vai mostrar que, e o projeto do autor é justamente para mostrar que não, né? Que esse projeto de uma formação filosófica, de uma reflexão filosófica, ele é essencial para esse prosseguimento da ciência. Ele vai ser essencial e não supérfluo. E aqui a gente chega num ponto interessante do Álvaro, que vai convergir com a noção do curso, né? Que são dois pontos que eu acho que tem uma convergência interessante com o curso, né? Que é justamente frente a essa posição de que o conhecimento, de que a reflexão filosófica é supérflua e desnecessária para as ciências naturais, frente a essa posição que ele constrói o projeto. E é justamente por esse motivo que esse curso foi construído, né? É justamente com essa noção de pensar o método científico enquanto processo, na sua abrangência, na sua totalidade, enquanto um processo humano, social, histórico, educacional, de formação, econômico, por meio de um âmbito que vai privilegiar toda essa totalidade, que para o autor é a reflexão filosófica, né? Quer dizer, a ciência é justamente a realização humana por excelência, né? Que está acontecendo em um processo contínuo e vivo. Quer dizer, para que o autor nos chama e para que o curso ele nos chama, né? É justamente para a ação, né? Para a intervenção no mundo. E aqui eu já estou me encaminhando para finalizar o curso, né? O que resta? Que a gente pode aprender do Álvaro e de todo esse apanhado que constituiu o nosso curso, né? É justamente um chamado que vai perpassar todo o curso, e aí tem o seu ápice em um filósofo brasileiro que está escrevendo nos anos 60, diretamente para nós, seres humanos aqui, hoje, né? Que é a urgência não só de pensar a ciência no Brasil, mas de produzi-la, de criar e de criar cotidianamente nas salas de aula, né? Em conjunto, nós pensamos adaptar o conhecimento às nossas necessidades nacionais, né? O que vai causar justamente o tão sonhado objetivo do Álvaro, que é o quê? Que é uma liberação dessa subserviência, dessa ciência emprestada, dessa imitação, desse jogo de imitações, e dessa servidão a qual o país se encontra submetido há séculos, né? É esse o chamado do Álvaro, para a tomada de consciência da nossa suprema possibilidade enquanto seres humanos, e especialmente enquanto educadores e enquanto pesquisadores de ação e de transformação do mundo. É um convite ativo para o processo de conhecimento, né? Aí eu resolvi abrir esse tópico, né? Justamente o Álvaro, né, que é o autor que estamos estudando, e as ciências naturais no ensino médio. Bem, a impressão que se tem, pelo menos a impressão que tive ao ler o Álvaro, é que ele é um pensador
da formação, né? Ele é um pensador da educação, ele é um educador. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele está preocupado com o desenvolvimento do país, né? Ele está preocupado com a ciência enquanto totalidade, com questão inclusive, com o papel do homem na sociedade, com o desenvolvimento nacional, com a pesquisa científica, com o processo de conhecimento, mas a base do pensamento do Álvaro, que ele quer desenvolver de verdade, pelo menos nessa obra, é essa noção de formação, né? Essa noção de formação do pesquisador, de formação do cientista. Eu vejo aqui no Álvaro uma proposta de formação, uma proposta para a formação, né? Quão importante é a formação para as gerações vindouras de pesquisadores e de cientistas. E é uma formação reflexiva, uma formação crítica, uma formação que tem um local, que ela vem de um lugar, ela pensa o seu contexto social, ela vai pensar, repensar o seu contexto histórico, o seu contexto cultural, o seu contexto econômico, né? E ela vai procurar justamente instrumentalizar a ciência para uma melhoria de vida, né? Da sociedade, uma melhoria de vida substancial. Quer dizer, nós, enquanto educadores, e especialmente vocês, enquanto pesquisadores das ciências naturais, professores de ciências naturais do ensino médio, precisamos formar pesquisadores, trabalhadores, pessoas conscientes, pessoas conscientes, né, do seu papel no mundo. Quer dizer, não só a teoria sem a prática, ou a prática sem a necessária reflexão. Precisamos despertar a consciência dos alunos, né, para todo esse aparato reflexivo que o autor nos traz como horizonte. Para quê? Tendo em vista o quê? Tendo em vista justamente fazer com que o aluno seja um elemento ativo, né? Um sujeito ativo nesse projeto de transformação, que é um projeto de transformação, né? Projeto do Álvaro. Talvez aqui seja interessante mostrar para os alunos que eles podem produzir, eles podem criar, podem e devem criar e imaginar. E não só reproduzir as coisas que já existem. Tem espaço para criação, para produção, né? E mais importante, né, que eu acho nessa questão toda, é que a ciência, ela é um instrumento de mudança, né? Ela vai poder oferecer perspectivas reais de ação e de melhoria de um mundo que parece já esgotado pelos desastres ambientais. Quer dizer, é um chamado urgente, é um chamado contemporâneo. Então, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até breve. Aqui termina a primeira etapa do nosso projeto, né? Então, eu dirijo a vocês um convite em forma de provocação, né? Quais instrumentos o nosso curso movimentou ou criou para que possamos pensar em uma formação filosófica, científica dos nossos alunos dentro das salas de aula do Brasil. Até mais, bons estudos. Pessoal, então, após essa exposição da Sabrina acerca das ideias do Álvaro Vieira Pinto, esse filósofo brasileiro que pouca gente, mesmo dentro do meio acadêmico, filosófico, conhece, acerca das suas noções sobre ciência e existência, eu quero apenas apresentar algumas breves considerações para a gente fechar o curso. A nossa proposta era refletir sobre o método científico como essa maneira de chegar ao conhecimento, ou seja, de diminuir a nossa ignorância, de diminuir a nossa possibilidade de erro e aumentar nosso contato com a verdade, a nossa possibilidade de acerto,
e o método das ciências naturais como esse caminho nessa direção. A proposta foi ver o método científico sob os pontos de vista mais atuais, mais representativos da filosofia e da história da ciência contemporâneos. A gente viu, por um lado, o método científico como uma relação entre lógica, ou seja, a articulação das ideias, e a confirmação pela experiência, as evidências, como uma maneira de aumentar nosso contato com a verdade e diminuir a nossa ignorância. E, por outro lado, a gente viu o quanto essa ligação entre teoria e experiência ela se dá a partir de uma atitude crítica, de abertura para a possibilidade de estar errado. Então, uma das diferenças entre as teorias científicas e outras maneiras de tentar entender o mundo é que na ciência você tem a abertura para o falseamento, a possibilidade de mostrar que aquela teoria é falsa segundo o conhecimento que a gente tem do mundo empírico, segundo a experiência, segundo as evidências. Então, essa abertura à crítica é uma das características, a crítica pela experiência é uma das características das ciências naturais. Por outro lado, a gente também viu uma outra faceta do método científico, é que ele se dá dentro de limites. Então, o conhecimento científico se dá a partir de determinados padrões, de determinados modelos, que o novo cientista, aquele que quer se integrar nessa comunidade, tem que conhecer, e esses limites, esses padrões, esses modelos, têm que ser aprendidos e têm que ser seguidos para você realmente poder dizer que está participando dessa comunidade científica que está fazendo ciência. Então, esses paradigmas, eles, ao mesmo tempo, dão o caminho e, portanto, permitem você ir longe nesse conhecimento, como também limitam e balizam essa atividade. Por outro lado, a gente viu o quanto essa atividade se dá de maneira ativa, ela não é apenas uma atividade de teste empírico de teorias, ela é uma atividade experimental, ela se dá dentro de laboratórios, ela se dá com um aparato tecnológico, e o quanto essa atividade que se dá experimentalmente tem diversos aspectos. Então, nós vimos o quão variada é a atividade científica, não só quanto ao uso da tecnologia, que é condição para a atividade científica moderna, quanto o seu resultado, que permite intervir no mundo e alterá-lo e modificá-lo, e assim melhorar as condições de vida das pessoas, quanto, inclusive, para que ela própria seja feita. Então, o aparato tecnológico, a tecnociência, é esse modo como a gente chama essa atividade, frequentemente, a tecnociência precisa da tecnologia também para ser feita. Então, a gente viu esses diferentes aspectos da atividade científica e a nossa ideia era mostrar o quanto nisso há de arte, de imaginação criativa, quanto nisso há de reflexão crítica, o quanto ela está ligada à filosofia, os momentos de crise dos paradigmas, você tem uma renovada ligação entre os grandes cientistas e a atividade filosófica para entender, afinal de contas, o que é produção de conhecimento, como é que a gente pode distinguir conhecimento de mera opinião, e a ligação entre as ciências e uma atividade que atualmente tem sido considerada o oposto dela, que é a religião. Então, um último capítulo
esse curso para mostrar que mesmo com a religião, que é tido por muita gente como o oposto da ciência, na verdade, a ciência tem uma profunda ligação com ela. Não seja historicamente, não apenas historicamente, eu quero dizer, mas também do ponto de vista dos seus conceitos fundamentais. Então, a religião também é uma atividade humana que tem uma ligação profunda com as ciências. E com isso, com essas diferentes conexões que a atividade das ciências naturais tem com outras atividades humanas, nós quisemos apresentar essa atividade humana como uma forma de realização. Não só de realização de coisas, de modificação da vida, de diminuição da vulnerabilidade humana, de melhoria da vida das pessoas, como de realização de pessoas também. A realização daqueles que se propõem a seguir essa atividade. Então, a gente espera com isso, com essa reflexão, trazer subsídios, trazer ideias que possam ajudar vocês que estão trabalhando com o ensino médio a estimular os estudantes a verem sentido nessa atividade, se sentirem estimulados até a aprofundarem esse estudo e, quem sabe, um dia, caso vocês se interessem, seguir essa carreira, a carreira como cientistas, como professores de ensino de ciências naturais, que o Brasil tanto precisa. Então, a gente espera ter colaborado com isso, espero que o nosso curso possa ter servido para a docência no ensino médio, para o estímulo dos estudantes do ensino médio, e a gente conta com vocês para a gente poder aperfeiçoar esse curso numa próxima etapa, como disse a Sabrina, uma etapa agora de revisão desse material, quem sabe aperfeiçoamento deles, e a gente espera que vocês possam nos ajudar nisso. Então, muito obrigado pelo interesse e a gente fica em contato. Um abraço. Tchau, tchau.